Olá, pessoas! Espero que todos tenham aproveitado as férias para relaxar e recuperar as energias, pois hoje estamos iniciando o segundo semestre e nossa terceira etapa de estudos. Recordando o percurso anterior, estudamos como o ser humano tem atuado muitas vezes de forma destrutiva na natureza, através do desmatamento, das queimadas, do uso dos combustíveis fósseis, das atividades industriais, e essas ações elas acabam influenciando o clima, tanto local, regional como global. Como consequências, nós temos o efeito estufa, que é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada da Terra, né, para a vida adequada. Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes na atmosfera, elas têm aumentado a concentração desses gases, o que vem ocasionando esse efeito. O efeito estufa, ele é responsável pelo aquecimento global. E o que é que vem ser o aquecimento global? Ainda lembram? É um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. E temos também como consequência as chuvas ácidas, que acabam poluindo a atmosfera com o óxido de ácidos, né, que reagem com a água da chuva e produzem ácidos fortes que acabam corroendo, né, tudo que cai em cima, ele vai corroer. E nós temos as ilhas de calor, né, que acontecem geralmente nas cidades, né, que é justamente o aumento da temperatura, né, do ar atmosférico, que ele é proveniente da concentração dos asfaltos, as ruas, avenidas, os prédios, né, as casas e outras construções que acabam retendo calor em determinado lugar. E hoje, né, como a gente está iniciando a nossa terceira etapa de estudos, nós vamos dar continuidade aí, entrando na unidade 4, onde continua falando do clima e a vegetação natural. O percurso 13, o clima e seus fatores geográficos, que no livro de vocês está na página 98 a 104. E o percurso 14, os climas do mundo e do Brasil, página 106 a 109. Primeiramente, a gente tem que diferenciar tempo e clima, porque as pessoas confundem muito. O tempo ele é momentâneo e o clima ele é mais ou menos permanente, porque ele precisa de mais ou menos uns 30 anos observando para que a gente possa conhecer o que é exatamente, certo? Poderíamos dizer que o tempo é o humor, que é naquele momento, e o clima seria a personalidade do lugar, tá? Então, o clima ele é a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosféricos. Para determinar, ele precisa de aproximadamente 30 anos de observação para conhecer a regularidade com que os tipos de tempo se repetem. E o tempo atmosférico, ele é a combinação de temperatura e umidade momentâneas naquele dia, naquela hora ou naquela semana. Ele pode mudar a qualquer momento. Há uma grande diversidade de climas no mundo. Isso ocorre porque os elementos do clima, temperatura, pressão e precipitação atmosféricas, elas variam de uma localidade para outra da Terra, em virtude de alguns fatores. Vamos lá. Nós temos os fatores astronômicos, os fatores meteorológicos e os fatores geográficos. Os fatores astronômicos estão associados aos movimentos da Terra,
e a inclinação do seu próprio eixo. Eles provocam mudanças nos elementos do clima, de acordo com as estações do ano, a duração dos dias e das noites. Já os meteorológicos, eles relacionam-se com os movimentos da atmosfera terrestre, como a circulação dos ventos e das massas de ar. Esses dois fatores juntos, eles vão influenciar o geográfico. Como eu falei, os fatores astronômicos e meteorológicos, eles influenciam os fatores geográficos, que são responsáveis pelas variedades climáticas regionais. Os principais fatores geográficos são a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, a vegetação, as correntes marítimas, o solo e o relevo. Estaremos falando de cada uma delas para a gente entender como é que eles influenciam no clima. A latitude. Lembram que a latitude é a distância de qualquer ponto da Terra para a linha do Equador. Então, tanto pode ser no sentido norte como no sentido sul. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior será a incidência dos raios solares, então maior será a temperatura nessa área. E à medida que se afastam da linha do Equador, menor será a temperatura, né? Então será menos quente. A altitude é a distância vertical no caso aqui do oceano, né, do nível do mar, até lá em cima. Então, ela será essa distância aqui, certo? E aí ela vai estar... Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura média desse lugar. Por isso que em algumas fotos a gente vê, né, algumas montanhas com esses picos aqui todos congelados. A maritimidade, ela vai corresponder à influência dos mares e oceanos sobre o clima, né? As características climáticas, como a temperatura e a umidade da região. Então, quanto mais próximo do litoral, mais úmido será esse clima e menor será a variação da temperatura. E vai também influenciar no índice pluviométrico, ou seja, na ocorrência de chuvas. Então, aqui, ó, será maritimidade. Quanto mais próximo aqui, né, do mar, no caso aqui, claro que vai ter as massas de ar que vão levar a umidade do oceano para a terra e vai também facilitar aqui a influência das chuvas. Já a continentalidade será o oposto, né? Que ele vai corresponder justamente à parte continental. Então, ele vai estar mais distante da água, mais distante dos oceanos. Ele vai corresponder às áreas mais no interior do continente, que são mais influenciadas pelo aquecimento e resfriamento da superfície terrestre. Quanto mais distante do mar, menor será a umidade do ar e menor também será o índice pluviométrico. A variação da temperatura ela vai ser maior, porque ela vai esfriar e esquentar com maior facilidade. E para a gente ver essa variação da temperatura, a gente tem a amplitude térmica, que é a diferença, né, da temperatura maior e a menor. Então, eu vou pegar a temperatura maior, vou subtrair a temperatura menor e eu vou estar dando aqui a amplitude térmica, que nos vai aí possibilitar conhecer a amplitude térmica anual ou mensal ou diária, né, de um determinado local.
A vegetação também vai estar influenciando o clima, né? Que a presença de uma maior cobertura vegetal influencia a quantidade de umidade presente no ar daquele local. E também, né, através do processo de evapotranspiração, que é a perda de água pelas árvores, né? Pelas plantas, pelo solo. As correntes marítimas, elas são massas de água que se deslocam através dos oceanos. Então, nós vamos ter elas de várias regiões, né, de vários oceanos. E essas massas de ar, elas levam, né, a umidade, que é a água. O solo. O solo é a camada superficial arável da crosta terrestre que apresenta vida microbiana. Então, ele é onde a vegetação vai se fixar, vai retirar os nutrientes, né, e para se desenvolver. E aí, o solo, ele é um dos fatores geográficos do clima por causa do seu poder de reflexão, determinado por sua cor. A cor do solo está relacionada à quantidade de radiação solar absorvida por uma superfície. Então, os solos mais claros, eles vão ter um maior poder de reflexão, absorvendo menos radiação e fazendo com que essa temperatura vá para a atmosfera. Já os solos mais escuros, certo? Eles possuem menos poder de reflexão e aquecem mais o ar atmosférico, pois absorvem mais calor. A temperatura do solo também influencia, né, na evaporação e nas condições hídricas. Já o relevo é um ponto interessante. O relevo, além de estar associado à altitude, né, que a gente viu lá no início, que é a altura lá em relação ao nível do mar, a sua forma e disposição vão influenciar na temperatura, na umidade, ao facilitar ou dificultar a passagem dos ventos e das massas de ar, que é o que acontece aqui, né? Quando o vento vem e esbarra nessa parede de pedra, né, de rocha, ele vai fazer o quê? Às vezes eles conseguem subir e aí se dissipa, né? Ou ele simplesmente é barrado aqui e não consegue ultrapassar. É por isso que essa região aqui, ela vai ter menos chuva, porque aí não consegue levar a umidade necessária para essas áreas. Já no percurso 14, nós estaremos estudando o clima do Brasil e do mundo. Então vamos lá. Os climas do mundo. O clima é influenciado pela incidência dos raios solares sobre a Terra, pela circulação das massas de ar, ventos e fatores geográficos, como a gente estudou no percurso agora, né, que a gente acabou de definir cada um desses pontos, né, desses fatores, para como é que eles influenciam no clima. E esse conjunto de influências dá origem a diversos tipos de clima. Então, nós temos aqui um mapa que tem os principais tipos de clima do mundo, certo? Cada corzinha dessa ele vai estar representando um tipo de clima, que a gente está vendo aqui o mapa super colorido. Então, essa região aqui, que é próxima à linha do Equador, ela vai ser um clima equatorial. Ó. A gente pode perceber que ele é mais vermelho, né? Avermelhado. Temos o laranja, que é o tropical, certo? O subtropical, que é esse mostardazinho, tá? Que a gente pode perceber aqui, ó, bem aqui. O desértico, que é esse amarelo, que acontece em algumas regiões. O semiárido, que é comum aqui na nossa região, Nordeste.
O Mediterrâneo, nós temos aqui o verde claro, né? Mas nessa regiãozinha aqui, próximo ao Mediterrâneo. O temperado, ele está localizado acima do trópico, acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio, até o Círculo Polar Ártico. Essa aqui é a região que a gente vai ter um clima temperado, né? Que é um clima diferenciado, que ele vai ter todas as estações do ano bem definidas. Nós temos o clima frio, que é essa parte aqui que vai estar próximo ao Polo Norte. Nós temos o clima frio de montanha, que ele vai estar nessas partes mais elevadas, né? Cordilheira dos Andes. E o clima polar, que ele vai estar, no caso aqui, no Polo Norte, aliás, no Polo Sul, na Antártida, e no Polo Norte, né? A gente vai estar aqui, uma parte da região da Rússia, e aqui na Groenlândia, algumas partes aqui do Canadá, certo? Nessa partezinha aqui. Cada um desses climas, ele vai apresentar características diferentes, certo? E nós vamos estudá-los. Conhecer um pouquinho de cada um deles, tá bom? Em relação ao clima equatorial, nós vamos ter uma vegetação mais densa, né? Ele vai abranger as regiões de baixa latitude, ou seja, ele vai estar mais próximo à linha do Equador. Apresenta um clima quente e úmido com pequena amplitude térmica. Então, ele chove constantemente. E apresenta aí temperaturas elevadas, né? Já que tem pequena amplitude térmica anual. Então, a diferença de temperatura da menor temperatura e a maior temperatura durante o ano é pequena. O clima tropical ocorre principalmente nos trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Entre eles dois, que a gente chama da zona tropical. E ele tem médias temperaturas, né? Aliás, médias térmicas elevadas na maior parte dos meses do ano e possui uma estação seca e uma mais chuvosa, que é o tipo do nosso país, né? Esse é o clima predominante no Brasil. O clima subtropical, né? Ele vai estar abaixo dos trópicos, né? No caso aí, ele vai estar abaixo do trópico de Capricórnio e acima do trópico de Câncer, aproximadamente no grau 30 e 35 de latitude, norte e sul. De modo geral, o verão é quente, o inverno é frio, mas as chuvas se distribuem-se ao longo do ano. O clima desértico, a gente já sabe que ele vai apresentar chuvas muito escassas, né? E ele vai estar abrangendo aí o globo terrestre aproximadamente nas latitudes 20 e 40, entre as latitudes 20 e 45 graus, né? Tanto a norte quanto a sul. As temperaturas, elas podem ser quentes, como no deserto do Saara, na África, ou frio, como no deserto de Gobi, na China e na Mongólia. Aqui nós temos uma imagem, né, do deserto. E aqui nós temos um clima semiárido, que é quase desértico, né? E aí geralmente ocorre nas bordas das áreas de clima desértico. O efeito da continentalidade, aquele efeito lá que é distante das águas oceânicas, né? Ele vai ser acentuado. E em muitos casos o relevo elevado ele vai dificultar a penetração das massas úmidas, como ocorre aqui no Ceará com as chapadas, né? Que aí que acabam barrando aí os ventos e as massas de ar. O índice pluviométrico é baixo
E a temperatura ela vai variar em função da latitude, né? Que é justamente da proximidade da linha do Equador. O mar o clima mediterrâneo, ele vai abranger áreas em torno do mar Mediterrâneo. No caso aí surge no oeste dos Estados Unidos e do Chile, no sul da África do Sul e da Austrália. Apresenta verões quentes e secos e invernos com temperaturas amenas e chuvosas. Chuvas modestas, né, na realidade. O clima temperado, ele ocorre nas regiões de terra localizadas aproximadamente entre os trópicos e os círculos polares, como eu falei anteriormente. As médias térmicas anuais elas vão variar em menos 4 graus e 18 graus. Já o clima frio, né, que é esse daqui, ele vai estar em regiões situadas ao sul do Círculo Polar Ártico. O inverno é rigoroso. No verão, as médias térmicas ficam em torno de 15 a 20 graus e as regiões submetidas ao clima são pouco povoadas. O clima polar frio de montanha, como o próprio nome diz, ele vai ocorrer em montanhas que são de elevadas altitudes da Terra, né? Aí vão apresentar médias térmicas baixas, entre menos 2 graus e 10 graus, com frequente precipitação de neve, com gelos nos picos das montanhas, como mostra aqui na imagem. Já o clima polar, ele ocorre nas áreas polares, os invernos são longos e as geleiras permanentes. Há muita precipitação de neve e a média de temperatura anual é inferior a 0 graus. 0 grau. Esses são os climas do mundo, né? Agora nós vamos ver os climas do Brasil. Aí aqui nós já temos um mapa. Esse mapa aqui, ele já vai dar uma ideia para a gente que o Brasil ele tem uma variedadezinha de clima, né? Justamente pela extensão territorial dele de norte a sul, né? Então vamos lá. Essa parte vermelha, certo? Ela vai ser o clima equatorial úmido, né? O clima equatorial, onde nós vamos ter a floresta amazônica, que é a maior responsável pela umidade da região. Essa partezinha laranja, que você está vendo aí, laranja mais escuro, é o clima tropical. Aí nós temos o tropical semiárido, que já vai ser esse amarelo, né? Que vai pegar aqui parte do Ceará, parte da região Nordeste. O tropical litorâneo, que é essa partezinha verde aqui, que ele vai estar no litoral do Nordeste até o Sudeste. E nós temos o tropical de altitude, certo? Em alguns lugares mais elevados. E o subtropical, que é essa partezinha aqui, ó, abaixo do trópico de Câncer. Aliás, de Capricórnio, perdão. A gente vai ter, né, o Brasil ele está situado entre os dois trópicos, então ele é uma região intertropical, né? Vai apresentar aqui clima tropical como predominante. Predominante por quê, professora? Se aqui eu estou vendo que a cor que predomina é essa parte aqui, ó, equatorial úmido. Porque na realidade, o restante aqui, menos o sul, a região sul, toda ela vai ser o clima tropical, sendo que é a variedade desse clima tropical, né? Aqui ao lado nós temos as características desses climas, onde o clima equatorial ele tem a temperatura média anual inferior a 25 graus, a amplitude térmica anual é pequena,
As chuvas são abundantes e superiores a 2.000 milímetros anuais. É um clima quente e úmido. Essa partezinha aqui, ó, clima equatorial. O clima tropical, né, que é o tropical, ele vai ter uma média anual de temperatura 18 graus. É o clima predominante no Brasil, como eu falei, e ele vai ser dividido em tropical do Brasil central, semiárido do sertão nordestino, tropical litorâneo úmido e tropical de altitude. E nós vamos ter aqui o que a gente vai estar estudando logo em seguida, tá? Cada um deles. E nós temos o clima subtropical úmido, que é essa partezinha aqui que eu falei para vocês, que fica na região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio. E aí ele abrange o território brasileiro no sul do Trópico de Capricórnio, que é a zona menos aquecida pelos raios solares, temperaturas médias inferiores a 20 graus. As chuvas são bem distribuídas no decorrer do ano. Essa região apresenta invernos mais frios e em alguns anos ocorre a queda de neve e geadas, principalmente nas serras dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aqui tem o mapa do Brasil novamente, mostrando aqui a divisão do clima tropical, não é? Que vai ser o tropical central, né, do Brasil central, que é essa partezinha aqui. Nós vamos ter a parte do semiárido nordestino, né, do sertão nordestino, que é essa parte aqui, ó, amarela. Nós vamos ter o tropical litorâneo úmido, que vai ser essa partezinha verde aqui, ó, que ele vai do nordeste até o sudeste, né? Então ele vai do Rio Grande do Norte a São Paulo. E nós vamos ter o clima tropical de altitude, que vai ocorrer nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. É isso aí, pessoas. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor e até a próxima.